Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Como os irmãos já sabem, esse mês de novembro nós estamos trabalhando um tema, e o tema é cultura nos moldes de Deus, influenciando o mundo ao nosso redor. E em cima desse tema mensal, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão baseado num tema nessa mensagem, que é evangelismo, muros da cultura que o evangelho derruba. Evangelismo, muros da cultura que o evangelho derruba. E aqui em Atos dos Apóstolos eu quero fazer uma leitura com os irmãos, vai ser um pouco picotada. Nós vamos ler o versículo 28 e 29. Após isso, nós vamos pular para o versículo 33. E aí vamos ler do 33 ao 36, e do 36 a gente vai para o 40. E do 40 ao 43, tá bom? Você vai acompanhando comigo, que eu vou falando aqui os versículos que estão sendo lidos, tá bom? Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Agora vamos ao versículo 33 ao 36. Verso 33 diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Agora, do versículo 40 ao 43. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém? Queridos, nos Estados Unidos e também no Canadá, existe um grupo religioso cristão ultraconservador chamado Amish. Não sei se você conhece, mas se trata de um grupo que tenta viver de uma forma isolada. Eles tentam viver à parte da sociedade, para não se contaminar com a cultura do mundo. Eles procuram viver uma sociedade à parte. A maior comunidade Amish se encontra no estado da Pensilvânia e tem aproximadamente 500 mil de habitantes. E eles procuram, como eu estou falando, criar uma cultura própria, e para isso eles acabam negando diversos avanços da modernidade. Por exemplo, eles não podem usar a internet, eles não podem usar celular, eles não podem usar televisão, fotografia não pode, posar para uma foto ou uma filmagem é pecado da vaidade.
eles tentam ter o mínimo de contato possível com a sociedade. Eles cultivam a sua própria comida, eles casam-se entre si, e alguns deles não podem sequer usar a eletricidade. Eles tentam viver uma vida fora do mundo. Eles tentam fugir do mundo. No entanto, essa busca para não se contaminar com o mundo não resulta em perfeição, porque uma rápida análise das crenças e das práticas desse grupo vão revelar para a gente muito legalismo e também hipocrisia. Por mais que eles tentem se isolar do mundo, eles não conseguem ficar imunes à influência do pecado, porque a influência do pecado vem do coração, vem de dentro. E o que é mais grave, por causa desse isolamento, por causa dessa bolha que eles acabam criando para viver, eles descumprem o propósito do cristão de ser sal e luz para os que estão em trevas. Jesus disse que não se pode acender uma lamparina e escondê-la debaixo de algum objeto, mas você deve colocar acima para que ilumine a todos. No entanto, os Amishes, eles se escondem. Eles possuem mais medo de serem influenciados pela cultura do que coragem para influenciar. Só que nada disso é novo. Se nós formos olhar na história, diversos grupos tentaram se isolar da sociedade. No próprio Novo Testamento, nos tempos de Cristo, tinha um grupo chamado essênios, que também viviam à parte da sociedade. E nós não temos relatos deles no Novo Testamento, justamente porque eles estavam isolados. E eu digo isso, irmãos, porque o texto que nós lemos está repleto desse espírito e desse ímpeto de se isolar. Por quê? Porque os judeus tinham uma cultura de isolamento. Os judeus tinham uma crença enraizada que os influenciava a se fecharem em si mesmos, constituírem suas próprias bolhas, seus próprios feudos e não se envolverem com outras nações, etnias e religiosidades. Havia entre os judeus uma forte discriminação com quem não era judeu. Muitos deles se consideravam superiores. Por serem povo escolhido de Deus, eles acabavam esnobando as demais raças, as demais culturas, como se elas fossem a ralé. Então, os judeus procuravam não se associar a gentios, não entrar na casa de gentios, desprezavam os samaritanos e tinham muitos outros povos como menores, sujos, indignos. Havia um muro entre gentios e judeus. E quando nós falamos que existia um muro entre judeus e gentios, nós não estamos falando apenas no sentido simbólico. De fato, no templo de Jerusalém havia um muro chamado Soreg. E esse muro era para delimitar até onde os gentios poderiam ir dentro do templo. Flávio Joséfo, ele vai descrever esse muro, vai falar que tinha em torno de 1 metro, e nele haviam placas escritas proibindo a entrada de gentios. Os gentios podiam ir só até onde estava aquele muro. O apóstolo Paulo, em Atos 21, 28, ele é acusado e preso em Jerusalém justamente por levar gentios para além dessa demarcação. O apóstolo Paulo precisa se justificar aos judeus do porquê que ele levou um gentil para dentro do templo. E quando Paulo explica e diz que Deus o enviou para pregar aos gentios, os judeus dizem: esse homem é digno de morte. Os judeus não haviam entendido que Deus havia escolhido eles não para que eles se isolassem do mundo, mas para eles serem luz entre as nações, sacerdotes. Eles não deveriam se isolar, mas influenciar. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que essa barreira ela é nítida.
Esse mesmo espírito de inimizade está aqui permeado no livro de Atos. Aquilo que a gente vê lá no Antigo Testamento com o profeta Jonas, que ele não queria ir a Nínive pregar, porque ele queria que os gentios se destruíssem, se perdessem, porque eles não eram dignos da palavra do Senhor, esse mesmo espírito, essa mesma rivalidade está presente em Atos. No entanto, quando nós começamos a ler Atos, capítulo por capítulo, nós vamos percebendo que o Evangelho, que o Espírito de Deus vai agindo como um vento impetuoso e vai derrubando essa barreira e esse muro de inimizade que há entre judeus e gentios. Capítulo por capítulo, nós vemos essa barreira sendo quebrada e rompida. E Pedro, quando está na casa de Cornélio, começa a perceber isso cada vez mais. Pedro estava na casa de um centurião romano, muito provavelmente preocupado, porque os judeus iam pedir a explicação dele. Você leu comigo que no versículo 28, que próprio Pedro chega lá falando, olha, não poderia estar aqui porque não é permitido a um judeu estar perto de alguém que não é judeu, quanto mais dentro da casa dele. Pedro está um tanto quanto assustado. E, de fato, nos capítulos seguintes, ele tem que se explicar para os judeus o porquê que ele estava na casa de um gentil. Mas é ali, na casa de Cornélio, que a ficha de Pedro começa a cair. Ele percebe, talvez ali mesmo ele tenha se lembrado de algumas falas de Jesus. Por que eu estou na casa de um gentil? Ele começa a se lembrar, olha, o meu mestre, ele disse para eu ser sal e luz. E isso implica também ser sal e luz para os gentios. Ele disse, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ou seja, o propósito é universal, não é só para mim que sou judeu, não são apenas para os meus irmãos judeus. No caminho da casa de Cornélio, Pedro pode ter começado a se lembrar, meu mestre curou gentios, pregou para gentios e elogiou a fé de gentios. Ora, o meu mestre não ensinava a fazer acepção de pessoas. É talvez na casa de Cornélio que Pedro se lembra de uma passagem que está no livro do profeta Amós, onde Amós fala o seguinte para o povo de Israel: acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim do que os etíopes? O propósito era um alcance universal e Pedro começa a entender isso. O muro está desabando. E do versículo 34 ao 36, Pedro demonstra esse entendimento. Pedro vai falar, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, eu reconheço que Ele é Senhor de todos. Talvez a gente olhe para o apóstolo Pedro e, como sempre, a gente tem a facilidade de criticar ele, afinal de contas, ele negou a Cristo 3 vezes. E aqui também a gente pode dizer, poxa, Pedro demorou muito para entender. Ele andou com Jesus, ele aprendeu a própria Bíblia, o próprio Antigo Testamento com Jesus. Como que ele precisou ter uma revelação de Deus para poder ir para a casa de Cornélio e aí perceber que não deveria ter inimizade entre judeus e gentios. A gente pode falar isso de Pedro, a gente pode falar isso dos judeus do primeiro século, que ao invés de saírem para evangelizar, tentaram se isolar do mundo, mas será que nós, como igrejas de Cristo, já vivendo em um outro tempo, em uma outra cultura, não estaríamos nós também reproduzindo, de alguma forma, essa cultura de isolamento? Será que, de alguma forma, nós também temos procurado nos isolar do mundo e construir os nossos próprios feudos, vivermos dentro da nossa própria bolha? Será que a igreja brasileira não tem tratado as suas próprias denominações como se fosse um clube que você vem para pertencer, para ficar perto de gente que pensa como você, para ficar perto de gente que fala como você, que se veste como você, e aí a gente acaba fazendo as coisas para nós mesmos, vivendo o evangelho para nós e não para o outro. A gente faz culto
para nos agradar, a gente traz mensagens para nos agradar, a gente faz festas, eventos para nós e não para os outros, não para aqueles que nós temos que alcançar, enquanto que nós vemos que eclésia, o significado de igreja, é reunião daqueles que foram chamados para fora. A igreja não é um clube social, a igreja é uma comunidade missionária, cuja missão a leva para fora, em direção ao outro. O propósito da igreja não é um isolamento, onde nós nos cercamos com muros para estarmos protegidos do mundo. Não, o propósito da igreja é romper esses muros e influenciar, ser sal e ser luz. Por isso, no versículo 29, a gente vê que Pedro, ele foi chamado. Pedro foi chamado para onde? Meramente chamado para a casa de Cornélio? Não. Pedro foi chamado para fora da sua bolha, para fora do seu mundo. No versículo 29, Pedro vai dizer: por isso fui chamado, uma vez eu fui chamado e vim sem vacilar. Pedro estava em uma outra localidade, na casa de uma outra pessoa, ele tem uma visão, Cornélio tem uma visão, mandam buscar Pedro e ele vai. Só que Pedro não foi meramente chamado para ir à casa de Cornélio, ele não foi chamado para mudar de uma localização para outra. Muito além disso, Pedro está sendo chamado para fora da sua bolha e do seu mundinho, do seu arraial. Ele está saindo do seu conforto e agora ele está indo para a casa de alguém que é diferente, que é um gentil, alguém que tem uma cultura diferente da dele, alguém que tem um pensamento diferente do dele, alguém que tem uma história de vida completamente distinta. Pedro está sendo um missionário, e um missionário é aquele que se move em direção a um grupo que está fora da sua bolha. A igreja de Jesus, ela precisa ser missionária, e essa missão nos põe em movimento. Jesus disse: ide. Ide por onde? Pelos corredores da igreja apenas? Pelas salas da igreja apenas? Não, é ide por todo o mundo. E pregar o evangelho apenas aos judeus? Pregar o evangelho apenas para aquele que já é convertido? Não, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isto é, estar em movimento e alcançar todo tipo de pessoa. É por esse mesmo motivo que Jesus era visto com gente de tudo quanto é tipo. Jesus, literalmente, furava a bolha. Ele ia na casa de publicanos, como Zaqueu, mas ele também ia à casa de fariseus, como um tal de Simão. Ele conversava com Nicodemos, que era doutor da lei, mas ele também parava para conversar com uma mulher samaritana que tinha fama de imoral. Ele era acessível e estava em contato com pessoas de diferentes crenças, de diferenças de vivências. Não havia barreiras, não havia impedimentos, havia missão. Paulo, quando ele fala em Corinto, ele diz que não é para nós nos afastarmos das pessoas do mundo, porque tem crente que veste um manto de religiosidade e diz: eu não quero ficar perto de quem não é crente. Só procuro crente, vou andar com crente, vou me cercar de crente. Mas não é o não crente que a gente tem que alcançar? Paulo, ele vai dizer em Corinto que a gente tem que procurar se afastar daquele que diz que é irmão, mas é um impostor. Desse nós temos que nos afastar. Mas agora, do pecador, daquele que não conhece a Cristo, daquele que ainda está vivendo no mundo, o próprio Cristo nos mostra. Aquele que precisa de médico não são os sãos, são os doentes. Charles Spurgeon disse: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. É por esse motivo que vale a pena nós olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos se nós temos sido missionários, que se move em direção ao necessitado, que se move em direção ao aflito, que se move em direção àquele que é diferente.
Ou será que, assim como a comunidade Amish, eu e você temos apenas vivido dentro da nossa própria bolha, produzindo nossa própria comida, amando apenas quem nos ama, conversando apenas com quem pensa como a gente, servindo somente quem tem a mesma fé, e assim escondendo a nossa luz? Nós precisamos sair da bolha e mostrar a luz de Cristo ao mundo. Por quê? Porque existem muitas pessoas prontas para ouvir desse evangelho. Existem muitas pessoas sedentas por Cristo. Muitas pessoas em trevas que só vão saber que estão em trevas quando chegar a luz. Cornélio explica a Pedro o porquê que ele foi chamado. E depois de toda a explicação, Cornélio fala para Pedro no versículo 33, agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Nós estamos prontos para ouvir. Nós precisamos ser luz e sair da nossa bolha, porque existem muitos Cornélios. Existem muitos que estão prontos para ouvir, sedentos. Essa semana, ou semana passada, eu vi um vídeo de um camarada que saía na rua e ele perguntava para as pessoas, você crê em Jesus Cristo? E aí, uma dessas pessoas que ele abordou era um senhor de 90 e poucos anos, uns 94 anos. E aquele senhor me chamou a atenção porque, diferente dos demais, que responderam não, mas demonstraram alguma dúvida, esse senhor respondeu um categórico não, com muita firmeza, com muita convicção. E após dizer não, ele começou a criticar as igrejas evangélicas. Começou a criticar os pastores, o sistema, começou a insinuar falta de inteligência por parte dos fiéis. Mas sabe o que esse senhor estava fazendo? Na realidade, com a sua boca ele reclamava, ele negava Cristo, mas por dentro, creio eu, a sua alma estava clamando por um autêntico testemunho cristão. Talvez ele não acreditasse em Cristo porque ele nunca viu Cristo nos cristãos que ele conheceu. Talvez ele concordasse com Gandhi, que disse, eu aprecio o vosso Jesus, eu aprecio o vosso Cristo, mas eu aborreço o vosso cristianismo. Pode não parecer, mas esse Senhor, ele estava sedento para ouvir, como muitos no mundo estão. E a fama da igreja evangélica, nós sabemos, não é muito boa. É a fama de hipocrisia, de falsos, de vigaristas, de julgadores, prepotentes, arrogantes, soberbos, uma lista completa. E é claro que nós sabemos que há o joio e o trigo. E muitas das vezes, as obras ruins do joio, daquele que se diz cristão, mas não é, elas propagam muito mais do que as obras de um verdadeiro cristão. No entanto, o que nós observamos é que existem muitas pessoas com maus exemplos do que é ser cristão. E é aí que entra eu e você. Porque se há muitas pessoas tendo um mau exemplo do que é ser cristão, você pode ser para essa pessoa o exemplo real, o testemunho autêntico que ela precisa para matar a sede dela. É nesse momento que a gente entra. O nosso testemunho real e autêntico. Porque, às vezes, o melhor argumento que você vai utilizar contra um ateu ou contra alguém que não acredita em Jesus não é apresentando argumentos históricos, arqueológicos, citando fontes históricas, documentais, não. Mas o melhor argumento que nós podemos dar ao mundo é um argumento encarnado. Você mesmo, as suas obras, as suas falas, a sua vivência, a sua vida. A sua vida pode ser o argumento encarnado e irrefutável que o incrédulo precisa
para se tornar crente em Jesus. Por isso que nós não podemos nos esconder. Por isso que a gente tem que sair da nossa bolha. E é por isso que a gente precisa ser intencional em nossa missão. Nós precisamos ser intencionais, mais intencionais. Existe uma frase que ela é até verdadeira, que ela diz o seguinte: pregue o evangelho. Se preciso for, use as palavras. Porém, muitas serão as vezes que nós teremos que usar as nossas palavras. Ou Jesus não usou palavras? Existem muitos cristãos que ativam um modo de evangelismo automatizado, do tipo, eu vou vivendo aqui e o evangelismo vai se dar naturalmente. As pessoas vão me ver e tal, e estou seguindo, e vai ser um evangelismo no modo automático. Mas não é apenas assim. Até porque se você evangelizar apenas com a sua vida, em algum momento seu evangelismo vai fracassar. Porque você vai errar em algum momento. Nós precisamos pregar com a nossa vida? Sim, porque senão não haverá credibilidade no nosso discurso. Mas depois de pregarmos com a nossa vida, devemos usar as nossas palavras. Temos sim que usar as nossas palavras. Paulo, no Areópago, ele não deixou apenas que a sua vida pregasse o evangelho. Ele foi lá e ele usou palavras. Ele adentrou a cultura daqueles filósofos, ele adentrou a cultura dos gregos e ele fez uma ponte com o evangelho e ele começou a argumentar que Cristo era o Senhor e que ele havia ressuscitado. Nós precisamos ser intencionais dessa forma, aproveitarmos as oportunidades para falarmos de Jesus, ou se as oportunidades não surgirem, nós mesmos criarmos oportunidades para falarmos quem é Jesus, o que ele fez na nossa vida, como que ele mudou a nossa história, falarmos dele. Pedro precisou usar palavras com Cornélio e com a sua família que estava reunida ali. Um anjo apareceu para Cornélio e mandou chamar Pedro. E é Pedro quem tem que expor o evangelho para Cornélio. Por que o anjo não expôs o evangelho para Cornélio? Porque esse é um privilégio e um dever que é meu e seu. Nós precisamos falar a palavra de Deus. E Cornélio só se converte e os que estão com ele se convertem e recebem o Espírito Santo, não após a visão, mas eles recebem e se convertem após ouvir a palavra pregada. Nós precisamos pregar. E é o que o apóstolo Pedro faz, do versículo 34 ao 43. Do versículo 34 ao 43, Pedro ele vai falando quem Jesus é, o que ele fez, qual é a identidade dele, ele é filho de Deus. E depois de expor tudo isso, no versículo 43, o apóstolo Pedro coloca a grande verdade. Ele diz: quem crê nele terá remissão de pecados. Quem crê nele terá remissão de pecados. Em primeiro lugar, a gente vê que Pedro, ele é inflexível com a exposição da verdade. Apenas Cristo traz remissão e reconciliação com Deus. Pedro estava na casa de Cornélio, romano, que tinha uma outra cultura, uma outra história, mas Pedro não amoldou o seu discurso à história e às crenças de Cornélio. Cornélio tinha uma cultura politeísta. Tinha dentro dele ainda um coração idólatra, porque quando Pedro chega na casa dele, ele se inclina para adorar a Pedro, e Pedro tem que mandar ele levantar e falar: sou homem como você. Pedro não se importa se a cultura de Cornélio era cercada por diversos deuses, se para ele não faria sentido que apenas um poderia salvá-lo. Pedro é inflexível na exposição da verdade. Apenas Cristo salva. A pregação do Evangelho, ela traz confronto. Ela confronta as inverdades do mundo. Ela confronta as filosofias de vida e as religiosidades errôneas.
Mas perceba só, a verdade que Pedro traz, ela contrasta com a cultura de Cornélio, sim, mas não é um confronto que visa divisão, separação ou inimizade. É um confronto que busca uma aproximação. Certa vez, Hernando Dias Lopes disse sobre a igreja que nós temos que parar de construirmos muros para construirmos pontes. Será que o evangelho que nós temos vivido tem sido de construir muros ou pontes? Veja, Pedro não diz para Cornélio o seguinte: olha, o judeu que nele crer terá remissão, ou o gentil que crer, mas guardar os costumes judaicos terá remissão. Não, ele fala, todo aquele que nele crê. Quem salva é um, o que salva é judeu, é rei dos judeus, mas quem se salva é qualquer um que crer nele. Independente de onde vem, de qual cultura, de qual etnia, de qual raça. E a lição que nós temos aqui é que o rigor e a inflexibilidade da verdade pode ser aplicada com amor e com educação. Pedro, ele é inflexível com a verdade, só Cristo salva, mas ele não está confrontando para gerar afastamento e sim aproximação. Por que é importante dizer isso? Porque existe crente que acha que evangelizar é liberdade poética para ser mal educado. E virar para o chefe ou para o colega de trabalho e falar, olha, se você não se converter, você vai para o inferno. A verdade confrontadora do evangelho precisa ser exposta com ódio pelo pecado, mas com compaixão pelo pecador, que está cego espiritualmente. Ou não foi isso que Deus fez conosco? Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E o que se segue, irmãos, ao final dessa visita, é que o Espírito Santo desce sobre a vida de Cornélio e sobre a vida daqueles que estavam ali. A pregação de Pedro é interrompida, e enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Todos ali batizados. E assim se concretizou o que o apóstolo Paulo viria a falar em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Em Efésios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede, ou o muro da separação que estava no meio, a inimizade. Paulo, ele está aqui falando do muro que dividia judeus e gentios. Paulo está fazendo uma menção ao soreg que estava dentro do templo. E o que Paulo está demonstrando é que agora em Cristo há paz e há unidade. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Em Cristo não existe divisão. Nós não podemos vivermos um evangelho separado do mundo, vivermos um evangelho no meio apenas de evangélicos, porque senão quem que você vai alcançar se você é um missionário? O que nós aprendemos com tudo isso é que nós precisamos ser relevantes no tempo que nós vivemos. Temos que ser construtores de pontes e não de muros, levando o evangelho para aqueles que estão distantes. Muitas vezes nós reclamamos que os tempos em que nós vivemos estão muito difíceis. No entanto, se o tempo que nós vivemos realmente está muito difícil, uma parcela da responsabilidade também recai sobre aqueles que deveriam estar sendo sal e luz. Se o mundo está sem luz, se o mundo está sem sabor, há responsabilidade em cima daqueles que deveriam ser sal e luz.
Essa é a nossa responsabilidade. É isso que Cristo pede de nós. Muitas vezes nós falamos que estamos fazendo o ID, mas não existe esse ID que Jesus falou para fazermos dentro das nossas próprias comunidades. Esse ID é direcionado para fora, para o outro, para o seu colega de trabalho, para aquele camarada que é seu vizinho, para aquele que convive com você em alguma atividade de lazer que você faz. É essa pessoa que, assim como Cornélio, está pronto para ouvir, e você é um missionário de Deus que está ali para pregar. Todo cristão ou é missionário ou é um impostor. E assim como o Fred falou aqui que todos os dias nós temos que exercitar a gratidão, também devemos exercitar em nosso coração a nossa missão. Eu acordei hoje, eu vou trabalhar, eu vou viver minha vida, mas o meu real trabalho não é bater o ponto, fazer uma planilha no Excel, meu real trabalho não é dar uma aula, o meu real trabalho é ser um missionário de Jesus Cristo, pregar o Evangelho àqueles que estão em minha volta. Se o mundo está difícil e você é sal e luz, o mundo precisa de você, que carrega em seu coração Jesus Cristo, você que é templo e morada do Espírito Santo. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, pedir a Deus para que essa palavra ela possa se concretizar na nossa vivência diária. Pai amado, nós queremos te agradecer porque a tua palavra ela é rica, ela é poderosa, Senhor, para nos confrontar, para nos edificar, para nos consolar. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor foi tão bondoso conosco. Te agradecemos, Deus, pela tua infinita graça, tua infinita misericórdia, e queremos te pedir, Deus, perdão pelos nossos pecados. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha nos direcionar, Pai, como igreja do Senhor, que possamos, Deus, ser relevantes no tempo em que nós vivemos, que possamos ser relevantes na escola, na faculdade, no trabalho, aonde quer que formos, que sejamos sal e luz. Ó Pai, que Teu Santo Espírito possa nos mover, Pai, para evangelizar, para falar do Senhor àqueles que estão sedentos, Pai, e necessitados. Toque em nosso coração, Pai, nos faça viver o Teu Evangelho de maneira integral, Pai. Que possamos viver o Teu Evangelho por completo, Senhor. Não apenas parte dele, mas que a nossa vida possa estar totalmente, Senhor, direcionada por Ti. Conduz, Pai, a nossa igreja, para que esta, Pai, possa ser relevante no nosso tempo, influenciando, Pai, a nossa cultura. Te agradecemos, Pai, por essa palavra.